Olá, graça e paz. Essa é a 98ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Nessa semana, uma semana curta por causa do feriado, nós terminaremos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, indo do capítulo 4 até o 13. No capítulo 4, Paulo faz a defesa do seu ministério. Ele fala da sua fidelidade, da sua perseverança, a despeito das muitas aflições. No capítulo 5, ele fala da sua esperança e dependência só do Senhor. No capítulo 6, ele fala da sua abnegação e faz uma exortação a separar-se do mundo. No capítulo 7, a alegria de Paulo com o relato positivo de Tito sobre a carta que ele tinha mandado antes lá para aquela igreja. Não é a primeira carta, é uma segunda carta que não chegou até nós. No capítulo 8, ele dá orientações sobre a coleta da oferta aos cristãos lá da Judéia. No capítulo 9, ele continua com esse assunto da coleta da oferta. E no 10, ele fala novamente da defesa do seu ministério, da sua autoridade e também da sua retórica, da forma como ele pregou o evangelho ali, que estava sendo questionado. No capítulo 11, ele fala da sua decisão de não receber salário da igreja de Corinto e da sua perseverança também nas aflições. Ele volta ao assunto da perseverança. No capítulo 12, ele fala das suas revelações e do espinho na carne, o famoso espinho na carne que Cristo enviou para o apóstolo Paulo, um mensageiro de Satanás, mas que estava ali também para cumprir um propósito da parte de Deus de evitar que ele se orgulhasse, que ele se ensoberbecesse com a grandeza das suas revelações. Ainda no capítulo 12, ele fala da sua decisão de não receber salário de Corinto. A segunda vez que ele fala disso, nessa defesa grande aí do seu ministério, quer dizer, ele está se defendendo desde do capítulo 4 praticamente, metade da carta ele passa fazendo a sua defesa. Por fim, no capítulo 13, ele anuncia a sua ida até Corinto, seus planos de ir a Corinto, para, se necessário, disciplinar os insubmissos. Meus destaques aqui nesse trecho da carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, em primeiro lugar, um tema recorrente, como deu para perceber, é a defesa de Paulo, a autodefesa dele, a defesa do seu ministério. Dessa necessidade de se defender, nós concluímos que havia uma liderança local ali na igreja, que inclusive ele acusa de falsos apóstolos, ele chama eles de ministros de Satanás, e chama ironicamente esse grupo, lá no capítulo 11 e no capítulo 12, de superapóstolos. Na tradução da Almeida está assim, esses tais apóstolos, mas o que ele está falando é esses grandes apóstolos, esses superapóstolos. A NVI traduz como superapóstolos, é uma boa tradução. Obviamente ele está sendo irônico, Eles se acham superapóstolos, mas obviamente eles não são nada disso. Agora, essa liderança local que se acha apóstolo, eles queriam minar a influência do apóstolo sobre a igreja. E aí eles faziam isso atacando o seu caráter. Olha que desonestidade, Então eles falavam da sua personalidade, do seu caráter, da sua pregação, questionavam a sua sinceridade. Tudo isso para quê? Para que a ligação da igreja com o apóstolo Paulo, que fundou aquela igreja, fosse esgarçada e assim eles pudessem dominar completamente a igreja. Então, é interessante nós percebermos isso. Paulo está defendendo o seu ministério não por ciúme, não é assim, tem um pessoal novo aí, deixa eu mostrar que eu sou mais do que eles. Não, ele está preocupado com os rumos da igreja, porque há uma liderança ansiosa por poder e ele percebe que não pode vir coisa boa disso. Então isso é muito interessante. Um outro tema também é o do dinheiro, que aparece em dois momentos. Na recusa de Paulo de receber salário de Corinto, e também na lentidão de Corinto em enviar doações para a Judéia. Em primeiro lugar, nós sabemos que no início ali em Corinto, Paulo se sustentava fazendo tendas. Lá em Atos 18, fala que quando Paulo chegou em Corinto, ele se juntou a Áquila e Priscila, que eram da mesma profissão que ele. Lucas nos conta isso, conta que ele morava com eles e trabalhava com eles para poder se sustentar. Então ele trabalhava fazendo tendas e pregava no sábado na sinagoga. Mas quando Silas e Timóteo chegam lá da Macedônia, eles trazem doações das igrejas da Macedônia. E aí Paulo abandona o trabalho com tendas para se dedicar full time, tempo integral, para o ministério, porque havia necessidade. Então, ele, inclusive aqui na carta, no capítulo 11, versículo 9, ele conta que passou por privações. Então, não era fácil, não. Ele tinha que se dedicar ali sem a ajuda das igrejas e ele também não queria já extrair ofertas do trabalho que estava apenas começando. Então, ele teve que
passar por dificuldades, né, como pastor daquela igreja, mas mesmo assim ele preferiu não receber salário da igreja de Corinto para que ela pudesse crescer, né? Quer dizer, investe as ofertas, trata das necessidades da igreja, e ele continuava dependendo das ofertas lá da Macedônia, né? Que chegavam para ele. De qualquer forma, o ponto aqui na carta é que os seus concorrentes estavam usando isso contra ele. O que eles diziam? Olha, já que ele não aceita a nossa oferta é porque ele não gosta da nossa igreja, né? A ligação dele conosco é falsa, ele nem quer a nossa oferta e tudo mais. Então, olha que absurdo, né? Então, Paulo fala ali de não receber a oferta daquela igreja, mas não é porque ele acha que o pastor não pode receber. Pelo contrário, né? Ele recebe de outra igreja para não ser pesado àquela. Paulo é o mesmo que fala que o presbítero deve ser, lá na carta a Timóteo, fala que o presbítero deve ser honrado pela igreja duplamente, né? Se ele se afadiga no ministério da palavra, ele é digno de receber. Paulo ali tinha uma questão muito específica, a igreja estava começando, ele não queria receber daquela igreja e ele já tinha o sustento de outra, as igrejas da Macedônia, né? Macedônia são as igrejas de Filipos, a igreja de Tessalônica e a igreja de Bereia. Eram essas igrejas que ele já tinha formado lá na Macedônia e continuavam sustentando ele quando ele estava ali na Acaia, né, na região da Grécia atual, onde estava Corinto. Então, de um lado, a igreja reclamando que Paulo não tinha recebido a oferta deles, né? Isso indicava alguma malquerência, algum mal-estar com a igreja. Então havia essa questão. E do outro lado, parece que Corinto estava muito devagar na arrecadação das ofertas para as igrejas da Judéia, né? Os crentes da Judéia estavam passando necessidade, havia lá uma questão de fome, alguma coisa assim, havia uma necessidade. Paulo, então, os apóstolos organizam essa arrecadação nas outras igrejas. Paulo é responsável por passar nas igrejas ali daquela região. E ele então diz, olha, eu estou mandando o pessoal na frente para ver se eles organizam aí para que eu não chegue aí e não tenha nada, né? Então, é curioso, né? Eles reclamavam que Paulo não aceitava o dinheiro deles no salário, mas na hora que eles podem ter a oportunidade de contribuir, né? Eles na verdade não são tão disponíveis assim para contribuir, precisam de um empurrãozinho, né? E esse empurrãozinho de Paulo em primeiro lugar, avisar que seus colaboradores estão indo antes dele já para organizar tudo, mandar que eles recolham com antecedência, né? Até lá no capítulo 16 você fala assim, no primeiro dia da semana, ou seja, já naquela época a coleta, a oferta era considerada parte do culto, né? Quer dizer, para separar no domingo. E ele ainda faz alguma coisa muito interessante ali no capítulo 8, ele faz um ciúminho. Ele faz um ciúminho com as igrejas da Macedônia. Ele fala, o pessoal da Macedônia é mais pobre que vocês, já separaram a oferta. E vocês ainda nada, como é que vai ser? Isso é muito curioso, né? Essa forma como Paulo lida com as birras dessa igreja meio imatura na fé. Dinheiro parece que sempre é um tema meio delicado nas igrejas, né? Bem que dizem que a última parte do homem que se converte é o bolso. Boas leituras e até a próxima semana.